querido Ravel Pinheiro, vamos falar dessa derrota do Bahia pro Cuiabá. Pô, tá difícil. Vamos lá, Ravel. Bora falar, mas hoje eu tô mais no espírito aqui de filosofar do que necessariamente analisar jogo. Eu acho que o torcedor do Bahia Você não tá tá no espírito de importante. filosofar, é diferente. O que você tá querendo falar é terapia. É outro tipo. Um é filósofo, outro é psicólogo. Você tá aqui querendo deitar no divã e chorar as pitangas. Fica à vontade, que esse é o lugar. Vamos pro campinho direto. Inclusive, Alan fez o campinho ali, só era para mudar os nomes ali, no máximo botar mais uns vermelhinhos ali, porque a situação tá parecida. Né? O bicho pegou. Mas assim, o torcedor tá de cabeça inchada, o torcedor do Bahia, e assim, com toda a razão, né? Ravel, no spoiler, o Vini Faria do Bahia é Cicinho? Veja, Cicinho, ele foi tirado muito para Cristo nessa atuação hoje, porque ele já erra no primeiro lance do jogo. Como o lance não resultou no gol, eu acho que essas críticas também estão sendo muito draconianas. Entende? Eu acho que foram muito pesadas, assim. Esse cara é muito forte. Não tem condição, não. Eu acho que ele pagou demais por esse erro aí. Não teve um Vini Faria no Bahia, não. Apesar do Bahia ter feito sua pior partida na Fonte Nova no campeonato, eu acho que não chegou no nível de ter um cara estilo Vini Faria. Eu assisti um pedaço do jogo do Sport, quando eu voltei do estádio, e assim, esse cara foi danoso demais para o Sport hoje. Acho que hoje o Bahia foi mal pelo conjunto da obra, não por uma peça especificamente. Você já tem uma análise pior de ser feita para o Bahia, né? Não é um cara que acabou com tudo, né? E olha que o Bahia teve a chance de ter a vilania ali, viu? Cicinho entregou, Canu entregou, sabe? Teve momentos ali onde o Esquadrão Suicida, então. Hoje foi o Esquadrão Suicida. Isso, a turma fez um esforço muito grande para poder cravar seu nome na derrota, mas no fim das contas o Bahia perdeu para si mesmo, assim, a atuação coletivamente foi péssima, o time não mereceu em nenhum momento ganhar, acho que nem empatou numa bola fortuita ali, mas quando empatou, na verdade, o primeiro tempo que, como vocês já citaram aí, né, o Cuiabá teve tanta chance que o Bahia levar 0-1 para um intervalo foi um verdadeiro milagre. E aí volta, eu fiquei assim, eu lembro que com mais ou menos 40 minutos do primeiro tempo... E ter levado esse 1 somente ali nos 22, mais ou menos, só nos 22 minutos, né? Porque, na verdade, em 3 minutos de jogo, por incrível que pareça, em 3 minutos o Bahia cedeu 3 chances ao Cuiabá. Em 3 minutos. Pode quem quiser aí dar uma olhada na reprise, os melhores momentos. Você vai ver que o Bahia cede com o Cicinho, cede com o Canu, depois cede numa terceira, se não me engano, Gabriel Xavier. E aí a terceira foi menos incisiva, mas foram 3 chances em sequência, assim, que, pelo amor de Deus. Aí o Bahia toma gol só aos 22 minutos. E aí aos 40, eu confesso que, assim, eu sou aquele torcedor que continua ali acreditando enquanto tem bola, mas aos 40 eu dei uma desconectada, sinceramente. Só fiquei assim, vem logo o intervalo, para ver se o treinador consegue fazer um milagre de realinhamento de peças, de estratégia. Mas, assim, o Bahia, logo no início do segundo tempo, faz até um gol, que é um achado, como eu disse, uma jogada que o Bahia estava tentando algumas vezes e não estava entrando. Até curioso isso, porque o time hoje entrou com uma característica de tentativa de jogo, de chegar à meta, diferente do que costuma fazer, e na ocasião menos favorecida, sabe? Para poder fazer isso, porque hoje o Bahia não tinha jogador de área. Everaldo muitas vezes é lançado ali para fazer o lado direito, recompondo, ajudando na marcação. Mas quando o Bahia ataca, normalmente esses jogadores afunilam, Everaldo e Tassiano. Eu até reclamo muito de Tassiano afunilar bastante. Hoje ele afunilou muito, até para dar o espaço para Iago, estreante na lateral, ter o corredor, mas ele não atacou esse corredor em nenhum momento. Acho que o Bahia coletivamente foi muito, muito, muito mal e ainda utilizou uma abordagem ofensiva diferente do que vinha fazendo, e num momento onde não dava para fazer isso, não tinha Everaldo, não tinha Estupiã, a bola aérea foi uma maneira como o Bahia tentou chegar no gol, e era a pior maneira para tentar. Jogadores de baixa estatura disputando com as torres da zaga do Cuiabá, aí ainda assim acha o gol nesse desvio de cabeça de Jean Lucas, mas não dá nem tempo do time tentar ter uma postura um pouco diferente, ter fazer uma nova leitura do jogo, tentar prevalecer de alguma forma. E olha que, assim, eu não via nem essa forma, eu acho que nenhum torcedor via, porque hoje o Bahia foi fisicamente engolido pelo Cuiabá. É óbvio que a maratona de jogos que o Bahia vem enfrentando e o fato de ter jogado depois
do Cuiabá, né, no domingo, e jogou também no meio da semana, pesou, mas eu acho que até a característica dos jogadores, do próprio elenco do Cuiabá também favorece essa vantagem que eles tiveram aqui, pelo Bahia prevalecer, privilegiar a técnica, mas o fato é que, assim, o Bahia nem deu oportunidade a si mesmo de tentar uma leitura de jogo ali, num segundo tempo, com placar em igualdade, e de repente partir para alguma outra estratégia, ver se o Cuiabá, de repente, tentaria sair um pouco para o jogo, daria mais espaço. Olha que o Cuiabá não foi um time que sufocou o Bahia em linha alta, como costumam fazer os adversários que tentam fazer o Bahia ficar desconfortável na posse, na construção, e mesmo assim o Bahia não conseguiu. Eu acho que muito porque o Bahia passou boa parte do jogo atrás do placar, né? Merecia ter saído já com 0-1 de repente no início ali, se o Cuiabá tivesse sido mais efetivo nas finalizações. Segurou até os 22, aí nos 22 toma o gol, empata aos 4 minutos, toma o gol aos 6. Aí, meu amigo, me desculpe, não tinha condição nenhuma do Bahia conseguir ter uma sorte diferente da que foi hoje. Mas eu acho, Celso, que quem mais se aproximaria dessa característica meio Vini Farias hoje não é um jogador. Eu acho que Rogério Ceni fez uma leitura ruim do que ele poderia fazer em relação às suas peças. E eu vou explicar aqui, para não parecer que eu estou querendo dizer que ele desmereceu o adversário. Também não acho que seja isso. Só acho que ele fez uma leitura equivocada em relação a essas peças que ele lançou no time titular. Por quê? Na quarta-feira, o Bahia jogou contra o Atlético Paranaense, poupou um jogador na lateral, na verdade, poupou um jogador no meio-campo, colocou um outro no ataque, e aí o Bahia teve mudanças nas peças do time titular, mas ainda assim apresentou um equilíbrio. Hoje, Rogério Ceni, por questões físicas ainda, resolveu colocar no banco o Gilberto, Juba, e começou com o Biel em razão da indisponibilidade de Everaldo para o jogo. Essa mudança no sistema de defesa do Bahia, colocando um jogador que é a terceira opção na lateral, e colocando um jogador que estava 6 anos sem atuar no futebol brasileiro, o lateral Iago, que estava sem ritmo de jogo porque estava muito tempo treinando aí, sem entrar numa partida, me pareceu uma leitura equivocada. Não foi porque ele achava, talvez, que o Bahia não fosse sofrer ou desmerecer o adversário, não é nada disso. Mas houve ali, na minha avaliação, um equívoco nessa maneira de ler o jogo, de achar que ele poderia colocar Juba no segundo tempo ou Gilberto no segundo tempo, numa eventualidade. Ele acabou até fazendo essas substituições. E talvez pudesse, Ravel. E talvez pudesse. Eu não sei se os dois ao mesmo tempo, né? Eu não sei se era o fato de... Mas é esse o problema, JP. Ao mesmo tempo. Veja, Gilberto é o lateral reserva do Bahia. É natural que quando o Santi Arias retornar da final da Copa América, né, que vai ser disputada amanhã, que ele retome o posto de titular. E aí o Bahia joga daqui a 8 dias, no domingo da semana que vem, contra o Corinthians. Aí vamos dizer, não sei como é que está essa programação, mas vamos dizer que Arias retorne aí na terça-feira, tire 2 dias de folga, o que for. O cara vai estar apto para jogar domingo. Gilberto ia jogar só mais uma partida. Poupar Gilberto por uma questão física, não saiu nada aqui relacionado a secar, nem nada nesse sentido. Poupar Gilberto nessa condição, eu acho que foi uma avaliação extremamente equivocada, porque Arias vai voltar e provavelmente será titular. E se ele não seria titular, essa insegurança gerada pela atuação de Cicinho, a insegurança na atuação de Gilberto, vai forçar com que Arias seja lançado titular. Não vai ter condição. Se ele começar o jogo sem uma explicação prévia e Arias estiver no banco, a Fonte Nova vai para cima de Rogério Ceni, porque hoje ficou claro que ele cometeu um equívoco lançando o Cicinho de titular, especialmente porque do lado esquerdo da defesa, na lateral, ele não lançou Juba. Então, para mim, se ele lançasse Gilberto e Iago, seria menos danoso para o sistema, para a compreensão do sistema, entrosamento, adaptação, segurança. O cara que está do lado já saber como é que mais ou menos o seu colega de sistema defensivo se porta. Aí ele vai lá e faz essa mudança que me pareceu assim equivocada no sentido de ler. E aí são pequenos detalhes que você vai vendo, postura, medo ainda de tentar uma jogada mais ousada. É um Cicinho que não passa confiança para o torcedor. Assim, ele até não vinha entrando mal nas últimas partidas, mas aí
Hoje recebe essa oportunidade, no primeiro minuto, ele já provoca calafrio na torcida, e todo lance que vinha para ele, todo torcedor ficava olhando assim, com medo dele entregar a paçoca. Então, eu acho que o nosso Vini Faria, Celso, foi Rogério Ceni por ter lido mal o jogo, não por desmerecer o adversário, mas por acreditar que o time teria mais gás com essas entradas, e na verdade não só não teve gás, porque o Cuiabá engoliu fisicamente o Bahia, como ainda perdeu entrosamento, capacidade de criação de jogada, porque Cicinho e Iago, de fato, não fizeram uma boa partida. Perfeito, Ravel. Muito obrigado por sua análise inaugural aqui. Vou trazer também JP Pereira com a leitura complementar dessa derrota do Bahia para o Cuiabá. Boa noite, Celso, Ravel, né, e a todos que estão aí na audiência. Eu concordo muito com o que Ravel já trouxe, tá? Porque foram algumas das reflexões que eu fui fazendo ao longo da partida. Ravel já passou aqui muito bem pelo mais ou menos ali o que importa da cronologia, né? Um Bahia que cede uma chance para o Cuiabá com 30 segundos, outra com 1 minuto e 30, e uma terceira com 3 minutos e 30. E foram 3 chances, 2 chances claras e uma muito boa, para não dizer que foram 3 claras, mas ali claramente não seria nenhum problema, não seria nada de outro mundo pelo que aconteceu, se a gente estivesse falando de 3-0 em menos de 5 minutos. O Cuiabá chegou para isso. E o Cuiabá chegou em falhas, né? A primeira numa grande falha de Cicinho, a segunda numa falha de Canu, né? A terceira ali não foi diretamente por uma falha, mas, né, você já com 3 minutos e meio cede 3 grandes chances, é algo a se pensar. E isso era... Você pensa, né, ali depois da primeira, depois da segunda, não. Agora o Bahia vai acordar para o jogo, né? Entrou ali ainda desligado, entrou encontrando do outro lado um Cuiabá que é um ótimo visitante, né, até agora, vem causando problemas aí como visitante na Série A, e é um time que está sabendo jogar fora de casa, está entrando bem aceso nos jogos, e aí você diz, não, o Bahia agora vai acordar, e na hora que você pensa o Bahia vai acordar, cede mais uma chance para o Cuiabá. E aí você, após as 3 chances em menos de 5 minutos, você não, tá, isso tá com cara de que vai ser a tônica da partida. Isso já tá com cara que não foi só algo pontual, não foi só uma chance, não foi só uma situação, teve falha de um, teve falha do outro, e aí eu vou concordar um pouco, né, com o que traz Ravel. Acho que a abordagem prévia de Rogério Ceni para a partida deixa talvez isso um pouco na cabeça dos jogadores, porque você já não tem Everaldo, né, que é um titular, por mais que não agrade a todos, mas é um titular. Você já não tem mais Estupinan, que, né, poderia ser ali o reserva imediato. Você tem Biel, que no jogo de meio de semana fez um grande jogo, né, contra o Atlético Paranaense, com gol, com assistência, e naturalmente, a partir do momento que você já não tem mais os 2 centroavantes de referência ali, você já vai ter que mudar a característica um pouco. E acredito que todo mundo imaginou que Biel seria essa primeira peça, e não foi. Ele optou por Ademir, né? Trazendo o Ademir um pouco mais para o lado do campo, mas, né, Ademir foi quem entrou aí de diferente, digamos assim, nesse ataque. E você troca também os 2 laterais. Você promove a estreia aí do Iago, que naturalmente vai se tornar o titular, mas ainda não é o titular. Estreou hoje, entrou hoje, vem treinando, mas ficou apto e jogou hoje pela primeira vez. E você traz Cicinho, que, como o Ravel muito bem já trouxe, é a terceira opção. Você perdeu Ares, você tem Gilberto ali, talvez com desgaste, né? Teve jogo fora de casa, jogo no sintético, enfim, você tem um desgaste ali. E eu não acho que Rogério Ceni quis tirar por menos o adversário, porque eu acho que na Série A, pelo nível que a gente fala aqui de profissionalismo de Rogério, de sua comissão e de todos, eu não acho que isso aconteça naturalmente. E porque conhecendo o Rogério Ceni, acompanhando o Rogério Ceni, né, e aí a gente fala de um Rogério Ceni que a gente vê de perto ali desde 2018 no Fortaleza, e eu, por muito tempo, fui quase que um setorista do Fortaleza, acompanhava o Rogério Ceni passo a passo, coletivas, pré, pós-jogo. E Rogério Ceni sempre falou muito
uma situação para ele que é o jogo até os 60 minutos e o jogo após os 60 minutos. E eu acho que Ravel pode confirmar aí, mas eu acho que no próprio Bahia ele já trouxe essa situação também, né, Ravel? Já Então, trouxe. Aqui ele costuma utilizar muito o minuto 70 como referência, JP. Pronto. Na época do Fortaleza, se eu não estou enganado, ele utilizava o 60. Tá? Então, acho que ele já deu uma evoluída aí nessa análise dele. E aí, conhecendo isso de Rogério, né, conhecendo esse tipo de leitura que ele tem, me parece que ele pensou algo nisso. Talvez vai fazer um jogo um pouco mais burocrático, ou seguro, ou mais simples. Enfim, chame como quiser, mas um jogo que naturalmente seria um pouco abaixo do que o Bahia está fazendo na Série A, tanto defensivamente quanto com bola. Né? Foram laterais que pouco exploraram o corredor, como a gente está acostumado a ver Gilberto fazer, como a gente está acostumado a ver Juba fazer. Alguns jogos atrás a gente falou de gol de chance do Bahia, com chegada, cruzamento de Juba por um lado, com finalização de Gilberto por outro. Então a gente está acostumado a ver os dois laterais do Bahia jogando, chegando, linha de fundo, o outro na área, e aí se inverte, se um vai para a linha de fundo, o outro pisa, o outro está como cobertura, mas estão sempre ali. E hoje a gente não viu isso. Primeiro porque a característica de Cicinho já é um pouco mais diferente, né? Teoricamente ele é um cara mais equilibrado, mas eu falo só teoricamente porque a gente não tem conseguido ver isso. Ele é um cara que é para ser mais equilibrado, dar uma sustentação defensiva, ele não pode ceder uma chance para o adversário com 15 segundos. Né, ali na saída de bola. E Iago tá chegando. Você não pode exigir de Iago que faça o que Juba faz, jogando há um ano nessa equipe. Jogando há um ano nessa equipe. Não é só treinando há alguns meses. Então não dá para ter a mesma expectativa, não dá para ter. E aí o que eu vejo, o que eu faço de leitura é isso, é que Ceni tentou iniciar com um jogo e que na reta final ali iria acionar os seus principais jogadores, né? No caso dos laterais, como acionou, né? Juba acabou entrando até mais avançado. Biel que entrou no intervalo, mas precisou sair, né? Sentiu uma lesão ali na reta final, precisou sair. E ele assinou Gilberto já no intervalo, no lugar do próprio Cicinho. Né? Então, até certo ponto, eles poderiam ser utilizados. Eles estavam aptos ali para ser utilizados até certo ponto. Né? Mas aí o Bahia levou um baile. O Bahia levou um baile com 5 minutos de jogo. Depois tenta igualar um pouco, mas a todo momento foi um igualar pela posse. E aí a gente fala de uma posse um pouco mais estéril. Bahia ali por volta dos 8, 9 minutos passou a jogar mais, passou a chegar, mas sem criar chances, né, sem ter finalização de fato. Tanto que o primeiro tempo acaba com 12-4 em finalização, se eu não estou enganado. Né, para o Cuiabá, e com 1-0 muito barato. Com 1-0 muito barato. 1-0 que manteve o Bahia no jogo, dava alguma esperança, porque você falava, é um Bahia que mereceu levar muito mais, que poderia e deveria ter levado mais, mas só levou um. Então você está vivo. E aí volta do intervalo, naturalmente Rogério teria que voltar com mudanças, e aí ele aciona Biel, aciona Gilberto. São caras que naturalmente fariam o time crescer, porque são caras que todo mundo imaginava, esperava que fosse titular. Biel pela última atuação no último jogo e pela ausência de Everaldo, e Gilberto porque é o nome da posição no atual momento, já que não tem área, né, há algumas semanas. E o time melhora, né, mas de uma forma muito rápida ali, né, volta para o segundo tempo da mesma forma como tinha acabado o primeiro, com posse, controlando, circulando, uma bola, de certa forma, fortuita, né? Como o Ravel falou, o Cuiabá tem uma defesa muito sólida no jogo aéreo, né? Tem duas torres ali bem posicionadas, que conseguem defender isso muito bem, mas uma chegada surpresa, Jean Lucas consegue ter um desvio ali com 4 minutos, e aí, naturalmente, todo mundo pensou, tá, agora o Bahia de verdade chegou no jogo. Né? O Bahia de verdade chegou para a partida. Acionou jogadores que teoricamente seriam titulares, que podem acrescentar muito mais sabidamente por todos. Consegue um gol já no início, né? Mas sem tempo nem de tentar algo a mais, sem tempo nem de mostrar que de fato tinha voltado,
leva o segundo gol, leva o 2-1, numa jogada, num grande passe de Denilson, né? Encontra a Pita ali, fazendo o velho facão, né? Um movimento muito bom, o passe muito bom, o passe virando o pé, e aí Pita já tinha feito mas também nas chances perdidas já tinha perdido 2, né? Uma grande defesa de Marcos Felipe, e o segundo cara a cara, né? O terceiro cara a cara, naturalmente ele não perderia. E aí foi o que aconteceu, né? Fez o 2-1 e a gente passou a ver um Bahia muito mais parecido com o que já tinha sido o primeiro tempo, muito mais um Bahia com posse, com circulação, com bate a bola de um lado, vem, roda, circula do outro, que é o que a gente vê do Bahia, mas que faltou a contundência. Faltou a objetividade, que é o que a gente mais vê do Bahia. A gente costuma ver um Bahia que cria chances, que constrói chances, que tem chances. Que a gente fala aqui de um Bahia sempre que tem 3, 4 chances por jogo. E hoje a gente não consegue falar isso. Nem o próprio gol que o Bahia fez foi de uma grande jogada, criada, trabalhada, chance clara. Então o Bahia fez uma partida muito ruim, muito abaixo do que se conhece, né, do que a gente está acostumado a ver do Bahia nessa Série A. Como o Ravel de fato pontuou, né, a pior partida do Bahia, e infelizmente coroa a primeira derrota, né, em casa nessa Série A. Um momento que o Bahia precisava muito, tinha um jogo teoricamente em casa contra um adversário da parte de baixo da tabela, então existe uma expectativa maior, e acho que parte das vaias ali que a torcida trouxe, vaias divididas, né, Ravel? Teve um pouco de aplauso, teve um pouco de vaia, mas eu acho que quem foi mais pro lado da vaia foi muito pela expectativa. Foi muito por, não, hoje eu vou para um jogo, mais uma vitória, mais um bom desempenho, e depois você vai ter uma semana para trabalhar, vai ter uma semana que vai ter retorno de Everaldo, vai ser uma semana que vai ter chegada de novos reforços, provavelmente, vai ter a chegada, a volta de Arias, né, para ir para aquela semana de lua de mel. Quem vaiou pensou no jogo, quem aplaudiu pensou na campanha, JP. Isso, perfeito, Ravel, perfeito. Perfeito. Eu vou até encerrar o comentário porque Ravel acaba de trazer o gancho perfeito. Acho que eu só quero fazer 2 observações ainda sobre o jogo, propriamente dita, só para não deixar passar. A primeira, acho que cabe mais discussão. Eu vou só jogar, até para vocês, de repente, trazerem uma visão aí para mim. Eu tive mais tempo no estádio, só vi o lance uma vez, um lance especificamente, mas eu achei a arbitragem hoje muito ruim. Normalmente o Bahia vinha tendo aí jogos onde a arbitragem, à exceção das expulsões, né, dos jogos das expulsões, mas eram arbitragens que não influenciavam tanto no resultado propriamente dito, ou mesmo na postura das equipes, seja o Bahia ou quem o Bahia enfrentava. Hoje eu acho que o árbitro irritou muito assim o time do Bahia, deixou o Bahia nervoso, tendo alguns critérios assim aparentemente confusos, permitindo a cera do time do Cuiabá, especialmente do goleiro Walter, até o fim. Walter fez cera o jogo todo, tomou cartão aos 45 do segundo tempo, e teve um lance de uma cobrança de escanteio, onde Pita parece desviar a bola com a mão. Eu só vi o replay, só vi o lance de novo uma vez, não estava em boa resolução, não tenho certeza como é que foi esse lance, por isso eu não estou cravando aqui que foi penalidade, mas foi um lance estranho para mim. E o segundo ponto é sobre o gramado, né? É uma infelicidade ver o gramado da Arena Fonte Nova da maneira como está. O Bahia precisa muito, eu já disse aqui isso uma vez e vou repetir, o Bahia precisa muito de um bom gramado, de um gramado minimamente aceitável para poder praticar o seu estilo de jogo, porque senão o Bahia vai começar a ter que ser aquele time que dá a bola para o adversário ou vai ter que transitar em velocidade, porque jogo apoiado, troca de passe combinado, naquele gramado não tem condição. E Rogério Ceni pontuou algo hoje muito importante, o Bahia ficou 9 dias sem jogar na Fonte Nova, e o gramado está pior do que estava 9 dias atrás. Então é um absurdo o Bahia ter todo o investimento que tem, a torcida apoiar e cobrar desempenho, e o Bahia ter que praticar um futebol num gramado tão pífio, tão ruim, quanto esse, que não é dividido com nenhum outro time do estado, como às vezes a gente vê em outros lugares. Eu já acompanhei algumas repercussões, por exemplo, em relação ao desgaste do Castelão, em Fortaleza, que muitas vezes é combinado para os 2 times jogarem. Aqui na Fonte Nova não tem nem isso, e o gramado está numa condição podre,
Então é muito difícil ver isso. Eu queria só salientar esses 2 pontos ainda sobre a partida, Celso. Eu acho que já se tornou caso para o próprio Grupo City entender a Fonte Nova como um investimento também para o retorno técnico. Eu acho que o Grupo City, de alguma forma, não tem obrigação. JP, não... desculpa, até para você seguir o seu raciocínio. Carlos você trouxe aqui. Então joga em Pituaçu. Seria uma opção? Mas financeiramente eu acho seria que o Pituaçu está tendo jogos, né? O Bahia tem 34 mil sócios com acesso garantido hoje, aproximadamente. Pituaçu cabe em 32.157 pessoas. Só aí já seria um problema. Agora, só aí já seria um problema, sem entrar em outras questões contratuais. O Pituaçu está tendo alguns jogos, tá? Também, de alguns campeonatos lá da Bahia. Eu não tenho tendo certeza. Segunda divisão do Campeonato do Bahia não está acontecendo, né? Lá. Então, eu não quis confirmar, mas eu tinha visto algumas partidas lá. Mas eu acho que é caso para o Grupo City entender a Fonte Nova como parte do seu ganho técnico. Fazer investimento, talvez assumir de alguma forma aí a manutenção, os cuidados, né, da Fonte Nova, porque não pode perder essa força mesmo de um Bahia que vinha de jogos com 100% de aproveitamento em casa e sair de um jogo onde o gramado atrapalhou tanto. Hoje, com o gramado perfeito, o Bahia teria perdido, tá? O Bahia teria perdido do mesmo jeito e teria merecido perder do mesmo jeito com o melhor gramado do mundo. Mas para a sequência, a gente sabe que o Bahia não vai ter atuações como essa, mas pode ter muitas atuações puxadas para baixo, muitos resultados puxados para o lado negativo por conta do atual gramado da Fonte Nova. Perfeito, JP. Agora vou pedir para o nosso querido Alan Roberto trazer aqui para a tela, tá? O glorioso campinho do Bahia para a gente seguir a nossa análise a partir, dos desempenhos individuais. Então, meus caros JP e Ravel, vamos começar por Marcos Felipe. A primeira pergunta que eu já vou deixar... Tá no mudo, Ravel. Eu já vou deixar uma pergunta para você, então, já que deu a brecha aí com o microfone no mudo. Falha de Marcos Felipe? Veja, eu acho que ele fez parte de uma falha coletiva. Ele não foi, para mim, o principal que falhou. A falha principal, para mim, no lance é de Canu. Na verdade, a origem desse gol tem um problema que aí o Bahia tinha que resolver, que era Everaldo não estar ali. Normalmente, o Bahia posiciona Everaldo no primeiro pau justamente para evitar essa bola que os adversários forçam ali naquele primeiro pau para ter um desvio para trás ou mesmo uma finalização direta. E aí, normalmente, Everaldo está ali. Não estando... Aí, meu amigo, o Bahia tinha que resolver esse problema de alguma forma. Canu estava, e ele se antecipa a pita até, mas completamente desconectado. Aliás, é a segunda vez que isso acontece em 2 jogos, né? No lance contra o Atlético Paranaense, Canu também pulou todo atrapalhado, deixou a responsabilidade de marcar o atacante do Atlético completamente nas costas de Juba. Não deu certo e não deu certo de novo hoje. Acho que Marcos Felipe tem responsabilidade, é por isso, inclusive, que ele não vai ganhar o meu jogou bem aqui, eu vou de razoável para ele, mas ele vinha tendo uma partida para ser o melhor jogador do Bahia em campo. Evitou em determinados momentos que o Bahia tivesse saído atrás do placar mais cedo. Teve um lance que ele abafa a pita ali, e aí ele finaliza de perna esquerda, Marcos Felipe faz uma grande defesa. Naquele momento ali, ele estava, e durante alguns outros momentos da partida, ele estava justificando um verde musgo aqui na minha cabeça. Mas como ele participa de um erro coletivo nesse gol, aí não tem como, pelo menos, não dar um pouco de responsabilidade para ele e com isso baixar um pouco a nota. Ele fica de razoável e, olha, é um razoável quase para jogou bem, não vai ser esse jogou bem, porque ele participa da falha do gol, e ainda assim consegue ser um dos que poucos salvam aí nesse Bahia de hoje. Perfeito. Concorda, JP? Tá de acordo aí com esse razoável? Eu pesaria um pouquinho mais de cravar mais a falha de Marcos Felipe, tá? Acho que era uma bola que ele tinha condições ali de ter atuado melhor no lance, mas eu estou de acordo com o razoável. Acho que se tirasse isso, o Marcos Felipe ficaria com
uma atuação pesando um pouco mais para o lado positivo, mas naturalmente o peso que eu trago para a falha baixa aí um degrauzinho dele, acho que o razoável está bem colocado. Vamos então com a linha defensiva, a linha baixa, começando por Cicinho, que vocês já deixaram claro que esteve longe de fazer uma boa partida, né? Isso. Ele é até substituído, né? No intervalo. Nem devia ter sido lançado como titular, porque situação péssima, não é um jogador que passa confiança. É curioso, inclusive, essa relação de Cicinho com o torcedor do Bahia, porque ele vem primeiro para... Começa fazendo partidas bem ruins, aí fica um tempão na geladeira, depois ele vem e faz até partidas razoáveis. Quando ele começa a readquirir a confiança do torcedor, ele faz o que ele fez hoje no primeiro minuto. Faz com que o torcedor não se sinta seguro em confiar em Cicinho. Eu, particularmente, sou esse retrato aqui. Estava começando a achar que a manutenção dele no elenco, para algumas eventualidades, não traria prejuízo para a Bahia. Agora eu começo a questionar isso de novo. E é muito ruim. Mesmo que ele seja a terceira opção, se a gente chegar em algum momento onde Arias esteja suspenso, ou Gilberto lesionado, Gilberto que é um jogador, inclusive, que eu faço aqui um parênteses, sempre sente fisicamente, né? Ficou aí um tempão esperando oportunidades e hoje não foi lançado como titular, aparentemente por não ter condições físicas de jogar os 90 minutos. Então, é impressionante, assim, ver como essas coisas se desenham na lateral direita do Bahia com seus reservas. E aí, sim, hoje merece jogou muito mal. Perfeito. Totalmente de acordo. Eu pensei que o homem ia trazer para o jogou mal e eu ia trazer a minha discordância para o muito mal, porque eu entendo completamente a fala de Ravel mais ali no começo da análise, achando que está caindo muito peso para Cicinho, porque ele não participa diretamente dos gols e porque não é o cara que você já tem muitas esperanças. A gente tem caras que você espera uma atuação muito melhor e que hoje vão ficar aí na casa do próximo do vermelhinho, né? Então, sob esse aspecto, eu entendo você querer cobrar mais alguns outros nomes, né? Porque você espera mais desses outros nomes. Mas a atuação... Vai ter um nome vermelho hoje aí, viu? Spoiler. Mas a gente vai chegar nele. A atuação de Cicinho foi bem ruim, tá? Eu acho que ajuda nessa queda, assim, nesse psicológico. Eu nunca consigo... quando você, principalmente ali de início de jogo, que você cede acumuladas chances, eu nunca consigo dizer que o time vai passar por cima disso tudo fácil, vai esquecer, não aconteceu. Não, quando você com 5 minutos cede algumas chances e ele participou dessas chances cedidas, né, ele falhou em algumas dessas jogadas, você faz o adversário crescer, você naturalmente fica menos seguro, você numa saída de bola que você vai procurar Gilberto, você vai procurar Arias, vai procurar quem está daquele lado, você já hesita um pouco, eita, ali talvez não dê para eu ir agora, e aí tem que dar mais um toque na bola, e aí a pressão do adversário chega mais rápido, chega numa condição melhor de recuperar, o outro lado que você poderia fazer um passe já está marcado, enfim, você perde opções. E aí num jogo, num nível que a gente está falando, de Série A, num alto nível que a gente está falando, você não pode perder opções. Pelo contrário, você tem que trabalhar sempre para criar. E aí Cicinho me passa um pouco disso. Boa. Então vamos agora com a dupla de zaga, Gabriel Xavier e Canu. Pronto. Gabriel aqui eu já vou com um jogou mal, até para manter o critério assim, em relação às atuações. Como o Cicinho, e aí já dou spoiler aqui também, vou chegar em Canu daqui a pouco, mas como o Cicinho e Canu foram muito mais prejudiciais que ele, não é que Gabriel tenha feito uma boa partida. Eu associo a ele um jogou mal, mas teve jogadores ali hoje, no dia de hoje, que estiveram ainda mais abaixo do que ele esteve. Mas eu faço aqui ainda uma observação que no lance que antecede o segundo gol do Cuiabá, tem um lance que Gabriel Xavier corre assim meio que de costas para a jogada acontecendo, no sentido de tentar cobrir o centroavante passando, o centroavante do Cuiabá, e aquilo ali foi um erro assim horrível, patético. Infelizmente hoje o Bahia esteve muito ausente da sua concentração natural. Eu até falei isso durante a semana, né? Como o Cuiabá já tinha dado para a gente esse indicativo de que seria um adversário duro, tendo em vista o que ele já fez fora de casa essa temporada, esse campeonato, né, contra Flamengo, contra São Paulo, eu tinha feito essa observação. O Bahia vai precisar
entrar no nível máximo de sua concentração, porque tecnicamente é superior e fisicamente talvez não esteja vivendo seu melhor momento, principalmente se você for comparar com o time físico e descansado que é o Cuiabá. Aí o Bahia esteve, assim, completamente, numa rotação completamente distinta do que costuma estar na Fonte Nova, e esse lance foi até um pouco simbólico, assim, faltou concentração para o Bahia, faltou bola, e Gabriel jogou mal. Já Canu vai no muito mal, porque além de ter falhado no lance do gol, ele teve um erro com 1 minuto de jogo, erro que poderia ter gerado o primeiro gol do Cuiabá, e assim, não fez absolutamente nada de bom hoje, nem a construção que costuma ser com ele, e olha que, como eu disse, o Cuiabá não marcou o Bahia em linha alta constantemente. O Cuiabá de vez em quando saía, fazia aquela pressão, mas em alguns momentos da partida abaixava suas linhas, e ainda assim, Canu e Caio Alexandre, que costumam fazer essa construção, não fizeram hoje assim, e Canu ainda teve o agravante de falhar em 2 ocasiões, uma gerou o gol, a outra poderia ter gerado, e aí Canu recebe esse muito mal aí na minha avaliação. JP, concorda aí com mal para Gabriel Xavier e vermelho, muito mal para Canu? Estamos bem conectados aqui na leitura de hoje, porque de fato o Canu, pelas falhas, né, e por ter sido. E aí é aquilo, pagar um pouco pela expectativa, pelo que ele já faz. Né? Canu tem um trabalho forte nessa construção de jogo, né? Tem algumas responsabilidades que hoje não cumpriu, e na parte defensiva também. Né? Dessas 3 chances cedidas aí em 3 minutos, uma saiu de uma grande falha dele também, assim como a de Cicinho. Né? Então, seria, de certa forma, muito injusto aqui com o próprio Cicinho ou com os outros, Canu está diferente disso, e acho que Gabriel, para além dessa questão de ter tido falha grave ou não, de ter cedido chance de gol ou não, Gabriel Xavier teve uma partida um pouco acima da de Canu, e aí é importante que isso seja demonstrado de forma mais prática no campinho. Perfeito. Vamos agora com Iago, na lateral esquerda. Bom, eu vou de jogo mal para Iago Borducci, não que ele tenha comprometido em algum lance específico, mas eu acho que 2 coisas aconteceram hoje assim que para mim justificam esse jogo mal de Iago. A primeira foi a quantidade de bolas que ele tocava para trás, demonstrando uma insegurança na hora de criar e construir jogadas. E isso não pode acontecer nesse plano de jogo que o Bahia tem, onde o lado esquerdo, especialmente aí da parte do sistema defensivo, é o responsável por criar as principais jogadas. Dificilmente o Bahia começa a sair dali com o Gabriel ou com o Gilberto. Normalmente é com o Canu, com o Juba. Iago entrou com essa mesma função e não teve nenhuma objetividade ofensiva. Não sei se por insegurança, não sei se ainda por estar se adaptando ao modelo de jogo, mas ele não dava sequência ofensiva a nenhuma jogada. E o segundo erro, que para mim é até mais preponderante do que o primeiro, é o fato dele não ter atacado o corredor, os espaços que ele teve no lado esquerdo, especialmente no primeiro tempo. O Bahia se comportou de uma maneira hoje, onde até pela ausência de Everaldo, Tassiano centralizava várias vezes, Cauli retornava dessa posição de falso 9 e tentava construir pelo meio da esquerda. E aí, se você observar, várias vezes, em várias ocasiões, Iago teve uma avenida para atacar no lado esquerdo de ataque do Bahia e ele não passava da linha de meio campo. Então eu senti essa retração, essa timidez. Então, por mais que ele não tenha comprometido diretamente com algum lance, alguma falha de cobertura ou o que quer que seja, nem participado diretamente nas falhas que ocasionaram os gols do Cuiabá, eu destaco que a atuação dele foi ruim na minha avaliação, tendo em vista as oportunidades que ele teve de fazer o Bahia ser um pouco mais propositivo e também de não ter conseguido manter o padrão de atuação que Juba vinha tendo aí, especialmente nos seus melhores dias. Então, eu acho que Iago Borducci hoje vai para um jogo mal. Eu pego todo o argumento de Ravel, mas colocaria um razoável pelo fator estreia. Entendo e concordo 100%, né, pelo que se espera do esquema, pelo que se espera de quem vem jogando ali estabeleceu. Né? Mas pelo fator estreia de Iago, por mais que ele já estivesse integrado, né, ao grupo há algum tempo, acho que esse fator é sempre muito importante
na hora da avaliação, e aí eu deixaria no razoável, entendo, se jogou mal. Então, bora fazer o seguinte. Mas acho que vale a votação, né? Isso, vamos abrir a enquete aqui, tá, Alan? Lembra de fechar a enquete quando a gente estiver perto antes de irmos para Rogério Ceni. Então, para definir se Iago vai de jogou mal ou de razoável, tá? E agora a gente segue para o meio campo, começando com Alexandre e Jean Lucas. Dessa vez, JP, vou começar com você e depois Ravel, ele faz o complemento ou a ponderação. Tá, eu acho que são dois caras muito importantes para o estilo de jogo do Bahia, né? São dois caras, para mim, acima da média. Inclusive, a gente já debateu aqui a necessidade, na minha visão, que o Bahia tem de procurar no mercado alguém mais próximo deles dois do que Rezende. Mas hoje passaram pelo Bahia, que fez uma partida bem abaixo do esperado. Fez uma partida bem abaixo. Então, eu acho que a gente tem que deixar mais nítido aqui, mais demonstrado, que foi um jogo ruim dos dois. Jean Lucas talvez vá subir um pouquinho o seu patamar, e aí sempre na lógica que eu trago, porque fez um gol. É um gol que ali em algum momento foi um empate, por mais que tenha sido somente 2 minutos, mas foi um gol que durante 2 minutos fez todo mundo sonhar, acreditar, pensar, dentro ali de um início de primeiro tempo, que o Bahia estaria voltando muito melhor, e tinha conseguido o empate e, consequentemente, mais para frente conseguiria a virada, né? Enfim, eu acho que Jean Lucas dá para ficar aí no razoável, tá? E Caio Alexandre, eu vou para casa do jogou mal, porque é um cara que você espera um pouco mais de participação, você espera um pouco mais na participação da criação de jogadas. Todo mundo esteve muito mal e ele foi parte disso. A gente está falando de um Bahia que hoje praticamente não teve chance clara. Perfeito. Jean Lucas? Razoável, e Caio Alexandre jogou mal. Razoável e jogou mal. Concorda, pelo gol, porque estava caminhando aí para ser menor do que isso. Concordo. Eu só faço uma ressalva aqui, que no primeiro tempo o Jean Lucas foi ainda um dos poucos jogadores que tentaram buscar o jogo para o Bahia, fazendo inversões da esquerda para a direita, buscando bem Ademir, às vezes até o próprio Cicinho na segunda linha, mas, assim, tentando extrair leite de pedra, tá? Porque realmente hoje o Bahia não teve nada que pudesse ser aproveitado para o campeonato, enfim. Então, assim, Jean só teve um pouquinho acima pelo gol, por essas tentativas que acabaram até se mostrando ineficientes, e Caio esteve bem abaixo do que costuma estar. E dentro de Cuiabá, que fechou muito por dentro, aglomerou muito por dentro e deixou jogar por fora, e o Bahia nem conseguiu aproveitar isso, né? Então, como você falou, tentou algumas situações, mas nem foram tão aproveitadas assim. O Bahia caiu muito nessa armadilha do Cuiabá, inclusive, de congestionar sua frente de zaga ali, seu meio campo. E aí o Bahia, especialmente no segundo tempo, tentou muitas jogadas laterais sem objetividade nenhuma, tentando cruzar a bola de maneira fortuita. Negócio assim que nem costuma ser o perfil do Bahia de jogar. O primeiro tempo ainda tentou alguma coisa. Eu lembro assim de 2 lances, especialmente com o Cauli, onde ele... numa primeira, ele deveria, na minha avaliação, ter atacado a área, e ele vai mais para a lateral. E na segunda ele faz uma finalização onde o goleiro Walter faz uma boa defesa. Mas, ademais, ele teve uma outra chance aos 44 do segundo tempo. No restante do tempo, o Bahia tentou sua jogada de ataque todas pelos lados e lançando bola na área para, em determinado momento ali, Biel disputar a bola, em outro momento, para Cauli disputar a bola. Nem o próprio Ratão não conseguiu disputar. Então, assim, o Bahia saiu muito de suas características, especialmente ofensivas hoje. Perfeito, perfeito. Vamos agora com Everton Ribeiro e Cauli. Ravel, comece você agora, meu caro. Bom, eu vou de razoável para Everton Ribeiro, só pelo fato dele ter tentado mais do que os outros. Assim, demonstrou lucidez, tentou fazer algumas jogadas, se esforçou bastante. Teve um momento ali que ele deu um pique também para recompor na defesa. É um jogador que sempre ressalta isso aqui, né? Também. E ainda fez assistência ali para
para Jean Lucas, ele sempre contribui. Mesmo num dia abaixo do Bahia, ele continua mantendo ali pelo menos uma constância de tentar ser um dos jogadores que mais participam do jogo. E hoje, mais uma vez, assim, foi um jogador que tentou. Não teve brilho, obviamente, mas ele definitivamente não está nessa linha baixa da régua do time coletivamente hoje. Ele tentou bastante. Cauli estaria também mais ou menos nesse padrão na minha avaliação, porque eu acho que ele até também buscou, mas o fato, especialmente, dele ter perdido aquele gol aos 44 do segundo tempo, o gol que poderia dar ao Bahia um empate injusto, mas um empate, pesa muito na minha avaliação aqui. Então eu vou colocar Cauli como um jogou mal, apesar de acreditar que ele teve até uns lances e umas oportunidades. Acho que ofensivamente, inclusive, foi o jogador que mais finalizou pelo Bahia, que participou mais em jogadas assim que resultaram em finalização. Mas ele vai lá e me perde esse gol aos 44 do segundo tempo. Isso. Mas ali o zagueiro perdeu. Mas o zagueiro do Cuiabá foi muito bem naquele lance ali. Foi providencial. Meu irmão, o cara chegou no ombro, ele fez questão depois do juiz para linha de pênalti. Foi o ombro e na hora forçar que aquele não foi nem tiro, que não virou nem escanteio, foi tiro de meta. Ele chega ali forçando até a finalização já desajeitada, né, Ravel, de Cauli para virar um tiro de meta. Isso mesmo, mestre. E agora vamos ficar... acho que... Só para eu vi esse lance, porque esse lance foi o intervalo do jogo do Sport. Aí eu voltei para o jogo do Bahia. Por isso que eu vi o primeiro tempo inteiro e vi a reta final, que foi justamente assim, até acabar a partida. Por isso que eu estou com isso. Na hora que você começou a descrever, eu estava com esse lance na cabeça. Que realmente ali foi uma ótima oportunidade, mas a recuperação do jogador do Cuiabá foi impressionante também. Estou aí com a avaliação de Cauli. Acho que, para mim, claramente abaixo de Everton. Cauli vem variando bastante aí suas atuações, né? Vinha mal, teve algumas atuações melhores, mas acho que hoje vai mais uma vez para a Legião aí, que tem cobrado mais ferrenhamente de Cauli, né, nessa temporada, porque hoje, muito claramente, deixou bastante a desejar, porque é exatamente diferente ali de Cicinho, por exemplo. Cauli é um cara que a gente espera bastante. Então, teve uma atuação muito abaixo do que ele mesmo já provou e comprovou que pode e que faz no Bahia. Agora, aproveitando que o Maestro fez esse gancho aí sobre o zagueiro do Cuiabá, só fazer um parêntese aqui, que é um tanto óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito também. O Cuiabá hoje fez uma partida extremamente honesta, né? Não foi só o Bahia que jogou mal, não. O Cuiabá foi muito merecedor do resultado. É um time que soube ler bem, assim, qual seria... Casa, né? Isso. É um time que sabe jogar bem fora de casa e conseguiu ler bem qual seria a proposta para combater esse Bahia. Ser um time intenso, físico. No fim, jogou. Não estava nervoso, não. O jogo acho que vai até os 50 ou 50. Depois tem uma. 53. 53. Teve 6, depois mais 2. Exatamente, mais 2. 51, depois mais 2. Exatamente. A última bola, aí o Bahia perde, o jogador, um cabeludo do Cuiabá pega a bola. Quando ele teve uma chance ali, no jogo cabelo mais volume, ele teve a chance ali de armar o contra-ataque, virou, prendeu a bola, tocou para trás, circulou, e aí o Cuiabá gastou quase um minuto assim. Porque naquela, um time... Porra, era uma boa situação do Cuiabá, tá? De buscar de repente até o 3-1 e tal. Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali é estratégia de só, meu irmão. Tá 2-1. Tá todo mundo aqui espalhado atrás, ou seja, se eu circular a bola, até parecer alguém do Bahia para tomar a bola aqui vai dar trabalho, e foi exatamente o que o cara fez. E aquilo ali, um time nervoso não faz aquilo. Um time nervoso, o cara pensa para ganhar de todo jeito, ou sabe o que fazer com a bola, olha, toca para... O cara foi de uma consciência na hora do lance, assim, de gastar o tempo ali, que é exatamente o que você está falando. Assim, tem a atuação irregular do Bahia, e pela tela está muito claro isso, com a quantidade de laranja e vermelho, mas tem pelo menos do que eu pude ver, da boa presença ofensiva, da boa estratégia do Cuiabá e da estratégia ofensiva que o Cuiabá teve na partida. Inclusive, o próprio scout do jogo diz isso também. Perfeito. Curiosamente, agora... uma estratégia que... Desculpa, eu só ia complementar que, assim, curiosamente, foi uma estratégia que o Bahia adotou quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Mas é muito mais fácil você fazer isso quando você tem 2 gols de vantagem no placar. E naquela altura, estava 3-1 para o Bahia. Já o Cuiabá teve essa inteligência de saber dosar, né? Não fazer um movimento que poderia resultar numa perda de posse e, consequentemente, mais um ataque.
do Bahia. E aí eu destaco até que o Denilson, enquanto esteve em campo, e o Derek, jogador 22, além de Pita, que perdeu gols, mas fez os 2 também, atuações assim muito boas desses jogadores. Era exatamente o que eu ia trazer de um Cuiabá que ocupou muito o meio, né? Trazendo uma linha de 5 ali, em um meio campo, contando aí com os pontas, né? Naturalmente, nessa linha de 5, muito físico, né? Muito forte, muito de duelo, de congestionar o jogo ali do Bahia em alguns momentos, mas também, quando com posse, jogando, né? Tentando, arriscando, chegando, tendo coisas boas aí. Fernando Sobral, que é um cara extremamente conhecido aqui da nossa análise, Lucas Mineiro, uma grande partida de Derek ali pela esquerda, né, do ataque do Cuiabá, e enfim. Perfeito. Vamos agora com Ademir e Tassiano. JP quer começar aí ou eu começo com esse? Pode começar, ficar à vontade. Eu vou de jogo mal para os dois. Laranjinha aí, eu acho que Ademir, eu vi até boa parte da torcida criticando bastante Ademir. Eu acho que ele foi esforçado. Não estou dizendo aqui que ele merecia nada além de um jogo mal, não. Mas, assim, faço só esse destaque que, assim, com Ademir o Bahia estava mal. Sem Ademir, e não pela entrada de Biel, claro, o Bahia ficou pior. O Bahia ficou ainda mais burocrático, não tinha velocidade para lançar a jogada. Biel ficou meio encaixotado ali do lado esquerdo, embora tenha tido até uma atuação já dando spoiler do que eu acho que vai ser Ademir, um razoávelzinho para ele. Mas eu acho que Ademir, ele estava sendo o cara que estava tentando, né? Sem inspiração, com pouco brilho, como foi todo o Bahia hoje. Mas ele ainda destaca a tentativa. Assim, teve um momento que ele deu um pique de 40 metros, mais ou menos, conseguiu lançar Cauli numa jogada pela direita. Cauli acaba não conseguindo dar sequência à jogada. Então, teve muito esforço. Não o suficiente para tirar ele desse laranjinho aqui, mas eu destaco essa força de vontade. Já Tassiano, nada a acrescentar. Não foi bem hoje. Talvez ele seja um dos jogadores Tassiano dos que estiverem talvez em campo. poderia até pro jogo mal, né? Pro muito mal, na verdade. Pro muito mal, né? É. Vamos de muito mal, então. Eu acho que dá para colocar Tassiano no muito mal, porque de fato é um cara que tem um poder interessante ali de conclusão, de finalização das jogadas. E se a gente está colocando aí, para não ter essa paridade com a Ademir que tentou, Tassiano nem tentou. Não participou. Deixando claro que a Ademir foi mal, né? Tentou, foi mal, mas Tassiano bem abaixo e principalmente pelo que se espera. Perfeito, perfeito. Vamos agora com os reservas, substitutos, né? Lembrando que Juba tá ali no lugar de Iago, porque é a posição que ele joga na lateral esquerda, mas ele entrou, na verdade, no lugar de Biel, né? Isso. Já havia substituído o Ademir. Mas de toda forma, pode deixar aí, tá? E aí a gente vai começando com o Gilberto, depois a gente vai para Juba. Ravel, pode começar aí, por favor. Tá. Eu vou fazer mais uma leitura global, viu, Celso, desses reservas, porque, assim, por exemplo, já spoiler aqui, Juba e Depena sem nota. Não acho que eles participaram nem o suficiente, talvez até por questões de minutagem mesmo, assim, para ter uma avaliação profunda. Eu acho que, inclusive, essa péssima atuação do Bahia passa pelo fato de Juba não ter sido lançado como titular, ou Gilberto, vou dar aqui esse benefício da dúvida para Rogério, mas os dois simultaneamente do banco, pelo amor de Deus, não dava. Então, Juba e Depena sem nota. Gilberto, veja, dentro desse critério de um Bahia que pouco produziu, que pouco tentou, Gilberto eu acho que cabe um razoável, porque eu não acho que ele foi mal, como foram os demais que estão aí de laranjinha. Tá? Então, acho que cabe um razoável para ele. Por esse critério. E porque ele soluciona, né? Ele soluciona ali aquele lado. Soluciona, né? Resolve um problema lançado pelo jogador que começou mal. entre os 11. Perfeito, JP. Perfeito. O Biel, para mim, o razoável de Biel é inconteste. É um jogador que tentou bastante ali enquanto esteve lesionado. Inclusive, quando ele sai lesionado, aí acaba o Bahia, assim, qualquer chance que o Bahia tem de criação, apesar de Everton Ribeiro ainda ter continuado tentando, mas não tinha características que poderiam, de repente, ser úteis para o Bahia nessa partida de hoje, que seria romper linhas ali, como o Biel vinha tentando fazer. E Rafael Ratão, eu fiz questão de deixar aqui por último, porque, assim, o vermelho não é o suficiente. Entraram, destoou, né? Vermelho, bolinha vermelha no nome de Ratão não é o suficiente para
para a gente delimitar aqui o que foi a atuação desse jogador. Né? O nome dele tem que ir vermelho aí também, viu, Alan? Porque, sinceramente, não é só pela atuação ruim, é o contexto. Assim, me desculpe, eu acho que todo jogador tem o direito até de ter dias ruins, jornadas ruins, partidas ruins. Mas olha o contexto de Rafael Ratão. O jogador que está esperando a oportunidade há um tempão. Que eventualmente, quando entra, contribui para o time com gols ou assistências. Né? Contra o Botafogo, sai dele o gol do triunfo, por exemplo. Em alguns momentos, até Rogério Ceni é questionado por ele não ter tantas oportunidades. Rogério, na coletiva anterior, falou sobre isso, que infelizmente ele foi para o fim da fila. Aí olha a janela de oportunidade que se abre para esse rapaz chegar hoje aqui e dizer para o treinador, falar assim, professor, estou aqui para quando você precisar de mim. Ou olhe para mim com mais carinho, porque hoje o Bahia não tinha Everaldo e não tinha Estupiano. Aí Ratão é lançado e me faz uma partida terrível. Terrível. Não só por questões de fundamentos técnicos, mas sem vontade nenhuma de jogar, completamente displicente, não deu nenhuma sequência à jogada, não centralizou na área no momento onde o Bahia fazia só lançar a bola na área, ficou tentando ali preso, encaixotado pelo lado direito. Então, eu acho que a partida de Ratão hoje, ela consegue ser pior do que o Bahia coletivamente. Ele está um nível abaixo do que foi o Bahia como conjunto. E eu, assim, eu confesso que eu fiquei muito irritado com a postura do jogador em campo, porque ele era ali, de repente, a esperança. Quando o torcedor estava vendo aquele jogo se desenhando como estava, que ele vê a plaquinha com o número 21 subir, número do atleta, ele pensou, poxa, talvez agora, quem sabe agora. E aí Ratão, na verdade, mina com qualquer esperança do jogador, ou da torcida do Bahia hoje no estádio. Porque foi peça nula, foi completamente displicente. Né? A atuação que ele teve hoje, ele não pode repetir se ele quer continuar no Bahia. E se a gente for analisar pelo menos aí o contexto numa outra ótica, que fique, né, de exemplo para o Grupo City, que o Bahia, disputando onde está disputando, não pode ter um jogador como o Rafael Ratão, jogando como ele jogou hoje, nada contra o atleta. Como eu disse, já contribuiu com pontos para o Bahia nesse campeonato. Mas se ele jogar a bola que ele jogou hoje, meu amigo, me desculpe, o Bahia não vai poder contar com ele para absolutamente nada. Nada do que o Bahia deseja, né? Só se for aquilo que o Bahia, historicamente, costuma fazer na competição. Mas, obviamente, o Grupo City não está colocando dinheiro, não está investindo no clube como está, para ver o Bahia repetir a história já conhecida. Então, eu acho que Rafael Ratão hoje escancarou, assim, que o Bahia precisa de pelo menos mais uma ou duas peças ofensivas que deem retorno técnico para que essa campanha seja protegida. João de Andrade Neto falava muito isso aqui, na época, sobre a campanha do Náutico. Ter carinho pela dos Anjos, se eu não estou enganado. Ter carinho. Hoje é um sinal, um indício claro de que a diretoria de futebol do Bahia precisa tratar essa campanha com carinho. Porque, senão, daqui a 3, 4 rodadas, talvez, a gente não esteja mais falando de Bahia de G4. Então, a janela de oportunidades está aí, a janela de transferências está aí. Eu espero que, sem fazer alarde, sem criar caso, resultados ruins, insucessos acontecem. O Bahia ganhou na Arena da Baixada, né, na rodada passada, um resultado histórico, importantíssimo. Se tivesse invertido, a campanha perfeito, estaria seguindo um curso da normalidade. Perfeito. Na verdade, hoje a gente estaria aqui com um sentimento honesto, porque o Bahia teria perdido um jogo que todo mundo esperava que o Bahia fosse perder. Eu fiz essa enquete no meu Twitter, todo mundo estava projetando pontuações nos jogos em casa e talvez contra o Atlético de Goiás. Uns pensando no empate, outros pensando no triunfo em Goiânia, mas ninguém projetava o Bahia ganhar o jogo que ganhou. Só que no futebol, contexto influencia muito. Circunstância influencia muito. O Bahia teve 48.600 pessoas hoje de público total no estádio porque ganhou do Atlético Paranaense. Se não tivesse vencido, talvez não tivesse tido a mesma mobilização. Teria muita gente, obviamente teria. O Bahia tem 34, tinha antes dessa partida, 34 mil pessoas de média na Fonte Nova. Mas essa mobilização foi gerada por um resultado e hoje veio um resultado completamente inesperado, né? Eu sei que a gente tem que entender que jogos no Campeonato Brasileiro são sempre difíceis,
Mas fica aí essa observação de que a diretoria de futebol do Grupo City perceba, né, do Bahia, no Grupo City, perceba a oportunidade de tratar essa campanha com carinho e não deixar uma oportunidade que está diante de suas mãos escapar por não ler corretamente. Ano passado a gente teve um exemplo claro disso. Graças a Deus, a gente não precisou pagar nisso com descenso, mas hoje as pretensões do Bahia são maiores. Então, acho que está aí a oportunidade. Não vamos cometer os erros do passado, né? Vamos tratar a campanha com carinho para manter o Bahia onde ele pode estar. Esse Bahia já deu indícios mais que claros. Não à toa a gente está na 17ª rodada do campeonato, o Bahia está no G4. Né? Então, chance demais de manter ali em cima. Vamos fazer o que tem que ser feito para poder manter e a gente continuar falando do Bahia numa campanha destacada. Hoje seria a chance do Bahia ultrapassar a sua melhor pontuação na história dos pontos corridos. Eu fui para o estádio hoje, preparado já com um discurso mental de vir para essa live, de falar de um telecast histórico, telecast de um Bahia que passou a sua maior pontuação até então, que foi em 2019, com 31 pontos. O erro foi aí. Mas foi mental. Não compartilhei com ninguém, assim, não pode se permitir. Mas, ó, se veio na mente, que de vez em quando veio na mente, assim, se veio na mente, aí tu driblava. Mas na honestidade. Se veio na mente, tu desenvolveu, aí virou... Você alimentou. Cometeu aqui. Essa semana eu vou pensar só em boleto, que domingo tem jogo. Vou pensar só em boleto. O boleto de Ravel, olha aí. Oh, meu Deus, foi difícil. 3/10 essa, viu, Celso? 3/10. Porra, mas quando mais eu poderia usar essa piada? Pô, nunca em nenhum momento. Né? Não podia perder a oportunidade. Com essa eu encerro minha análise. Aliás, deixa eu dar esse muito mal para o Rogério Ceni também aí, para não passar batido. Achei que você ia dar para minha piada também, o que merecia. Aproveitar e dar um muito mal também para sua piada miserável. Bota a piada de Celso no campinho aí, ela. Vou dar esse muito mal. Bota aí essa porra. Vamos lá.